Eita, Deus maravilhoso, um Deus de poder, de honra e de misericórdia, hein? Olha aí, Senhor, a oração do meio-dia, aleluia, Jesus, aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo, no badalar do sino, Senhor, o badalar dos ponteiros, estamos aqui mais uma vez diante de Ti para Te agradecer por tudo que tem nos dado e tem nos feito. Olha aí, Senhor. Ô Pai, Filho e Espírito Santo, que as Tuas mãos não estejam encolhidas, nem seus olhos fechados, nem seus ouvidos tampados, nem seus lábios selados, Senhor, nem seus lábios selados, nem seus pés atados, que o Senhor vê, nos olhe, nos vê e fala conosco, porque eu sei que o Senhor fala conosco. Aleluia, papai querido, aleluia, 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 aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, ô Senhor, ô Deus que tudo pode e faz, entra com a sua mão santa e poderosa sobre nós, ô papai querido, ô Deus, ô Deus, ô Senhor, aleluia. Aqui nós vamos aqui falar no livro de Gênesis, que aqui o Senhor ele dá para nós assim. Livro de Gênesis 28, a partir do versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde queres que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir ou aquilo de que te hei referido. Amém? Aleluia, soberano és o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que Deus venha aqui sempre nos orientar, venha nos proteger, nos guardar e nos dar sabedoria para agir. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que seja o Senhor a falar na boca de tua serva as palavras que o povo precisa ouvir, no nome de Jesus. Amém? Aqui quando o Senhor ele vem falando dessa palavra com Jacó, o que Jacó ele fez? Ele saiu da sua terra e ele foi para essa terra porque ele saiu fugido. Ele saiu fugido lá do seu irmão, tudo porque ele havia feito o quê? Ele havia trocado o que era o que Deus ele havia feito. Então, Isaac ele chamou Jacó e deu-lhe sua bênção. Então, a bênção era para quem? Para Esaú. Então, mas ele deu para quem? Para Jacó. Mas será, agora eu pergunto para vocês, será? Né? Vamos falar do será. Será que Deus não sabia que ali que não era Jacó e não era Esaú e era Jacó? Será? Porque Deus não erra. Então, com certeza Deus sabia que era Jacó, que era Jacó e não era Esaú. Sabe por quê? Porque, veja bem, Esaú, ele podia ser tal, tudo, a bênção ia ser referida a ele, mas ele era uma pessoa que ele vivia na prostituição, ele era um homem prostituto, ele era um homem que não aceitava a libertação, ele gostava de viver no erro, e Deus não poderia colocar algo para que ele viesse a cuidar, porque ele não respeitava as coisas de Deus. Ao contrário de Jacó. Jacó fazia toda as atrapalhadas dele, era ali, fazia isso, era enganador, mas tinha o coração voltado a Deus. Então, o que acontece com Jacó? Jacó era uma pessoa que se colocava mais como respeitador do que Esaú. Então, ali, quando a gente vai e fala assim, por que Deus deu para fulano e não deu para mim? Eu estou aqui, estou diante de Deus, estou na casa, faço isso, faço aquilo, mas como que está o seu e o meu coração? Aí Deus vai lá e levanta aquela outra pessoa e coloca aonde você gostaria tanto de estar.
mas não é você que Deus põe, ele põe outro. Porque veja bem, não foi Esaú que Deus colocou, foi Jacó. Aí Jacó teve esse sonho. E a pedra que ele colocou, ele a ungiu e disse que essa pedra ficaria lá. E ele a ungiu dando o nome de Betel, que significa o quê? Luz. Mas foi ali, naquele lugar, que ele levantou esse lugar do Senhor. Jacó, ele passou por muitas coisas, como eu e você passa. Mas o Senhor, ele deu uma oportunidade para Jacó fazer. Ali, Labão, ali, o seu tio, o que ele fez? Labão, o que ele fez? Ele não foi lá para poder ali, aproveitou de Jacó, trabalhando para ele de graça, tudo ele fez, o que fez para poder casar com a filha dele, ele enganou, colocou, porque não era lícito casar a filha mais nova antes da mais velha. Mas aí ele teve que trabalhar mais 7, mas Deus foi com Jacó? Foi com Jacó, como ele será comigo e será contigo. Porque Deus, ele falou que aonde ele fosse, aonde ele tivesse, ele aumentaria tanto a sua descendência e o abençoaria. Então ele abençoou. Agora veja bem, Deus abençoou tanto Jacó e ele pode abençoar tanto a mim quanto a você, e a terra que ele te prometeu te dar, ele a te dará. Porque Deus, ele fez uma promessa e o que ele prometeu para mim e para você, ele vai cumprir. Ele te prometeu a terra, ele te prometeu uma descendência, ele te prometeu uma família, ele te prometeu um casamento, ele te prometeu um esposo, ele te prometeu uma esposa, ele te prometeu um companheiro, ele te prometeu um cargo numa empresa, ele te prometeu o que você tem que fazer dentro do ministério, então ele vai cumprir. Só aquieta o seu coração, porque Jacó trabalhou 7 anos por causa de uma filha e mais 7 anos por causa da outra. Isso daí significa 14 anos. Mas olha só o que Deus fez na vida de Jacó. Ele trabalhou e depois Labão, para poder ainda ver e aproveitar mais dele, porque ele sabia que ele era a bênção, ele era produtor, aonde ele colocava suas mãos, abençoado seria. Então, muitas vezes as pessoas olham para mim, olham para você, vê que você é um canal de bênção, vê que você é uma fonte de água viva. E ela não quer perder a fonte, mas ela quer o quê? Tirar sua água, mas não quer contribuir comigo e nem com você. Ela prefere beber da sua água, mas ir brindar em outro lugar. Entendeu? Então eu vou explicar. O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas vêm, buscam o que você tem. Elas sabem que você pode abençoá-las e pode dar a elas. Mas elas não dão a você aquilo que é merecedor de você. Como Labão fez com Jacó. Mas Deus foi na vida de Jacó. Então as pessoas que não te dão ali a atenção e não ali te dá a você o valor que você e eu precisamos e que a gente tem que ser valorizado, porque elas sabem que você tem o valor e eu tenho o valor, o que ela não te dá, fica tranquilo, Deus que nós servimos, ele dá. Porque foi isso que ele fez com Jacó. O que ele fez com Jacó? Labão pegou e foi lá e queria que ele ficasse nas terras. Ele falou, não, eu vou embora. Então vamos fazer assim, as ovelhas malhadas será sua. E ele sabia que naquela região não havia essa possibilidade, mas o Deus de Jacó dava essa possibilidade. Então, meu Deus, o seu Deus, ele vai dar para você. E você vai ficar e você vai conquistar. E você vai conquistar muito, você vai ter. Porque você não vai ficar nesse miserê que você está vivendo, você não vai ficar nessa dependência de ninguém, você não vai ficar nessa necessidade de ninguém, porque Deus está dizendo para mim e para você que ele vai te dar, ele vai dar. E ali, quando foi feito tudo, ele pegou e falou, então tá, as malhadas serão minhas. E aí o que nasceram? Malhadas. Aí o que aconteceu com Labão? O queixo dele teve que cair. O que vai acontecer com essas pessoas que acham que eu não vou ter, que você não vai ter? Eles vão ter isso daí, eles vão ter o que Deus tá, eles vão ver o que Deus fez na minha vida e fez por você. Então é isso que eles vão ver. Você tá me entendendo? Então deixa Deus fazer. Deixa Deus te orientar. Deixa Deus te conduzir, porque o que ele te prometeu, ele vai fazer. Você apenas tem que crer. Você tem que acreditar que o Deus de Jacó,
Ele é o mesmo Deus. E Jacó, ele venceu tanto e prosperou tanto, porque aonde Jacó passava, ele prosperava. Aonde Jacó colocava suas mãos, prosperava. Aonde a planta dos pés dele chegava, abençoado era. Então a terra se tornou abençoada por conta de Jacó. Aí Deus começou a olhar tudo aquilo. É o que Deus vai olhar para mim e vai olhar para você. E vai ver que aonde você chega e o que você faz, aonde você planta as plantas do seu pé, ali é abençoado, e aonde você coloca as suas mãos, prospera. Aí Deus vai olhar e vai gostar disso. Olha aí o que ele faz, olha aí o que ela faz. Aí Deus chega em mim, chega em você e fala: opa, já não será mais Jacó, mas serás Israel. Olha aí, Jesus. Deus, ele põe e amplia o seu nome. Ele amplia e dá a você grandeza na sua descendência. A tua descendência será muito grande, como a areia do mar. Será grande, grande, grande. Você prosperará. A terra que Deus deu a Jacó, a terra que Deus deu a ele nos dará para nós também, porque ele é Deus. Então recebe, porque ele prosperou. Ele ficou um homem muito próspero, tanto financeiramente como na família, em todas as áreas. Ele prosperou. E quem é esse Deus? Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é Israel. Ele colocou o nome da nação em Jacó, porque ele colocou um homem diante ali para ter o nome de uma nação, que foi diferente de Moisés. Moisés era o Deus vivo na terra. Ele era o Deus vivo na terra, o qual traria e a todo aquele povo, toda aquela nação, um único homem. Ele fez isso com Moisés e agora ele faz isso com Jacó. Ele dá a terra a Jacó e abençoa a Jacó. Olha aí, Deus. Olha aí o que Deus faz. Você está me entendendo? Se você serve esse Deus, então aquiete o teu coração, porque ele vai fazer para mim e para você, mas será no tempo dele. Deixa ele trabalhar. Na hora certa vai vir na sua porta, o caminhão vai chegar, a entrega vai chegar, a campainha vai tocar, ou o estralado bate-palma vai ser feito. E Deus vai dizer: aí está, na tua porta, toque, toque. É hora de receber o que eu te prometi. Porque foi isso que ele fez. E Jacó disse: se fores comigo e me ajudar e não me deixar faltar o pão e a água, eu serei, e eu te darei dízimo de tudo que eu conseguir. Você será o meu Deus e eu serei o teu servo. Então é dessa maneira. Ele é o Deus de Jacó. Você está me entendendo? Ele é o seu Deus. Jacó é o servo dele. Eu e você somos servos de Deus. Tá me entendendo? Então ele não vai te desamparar. Não vai me desamparar. Ele é contigo e é comigo. Aonde quer que você esteja. Olha aí, Jesus, confirmando do céu. Olha aí, teve até fogos. Eita, confirmação do Senhor. Então, se ele é comigo e é contigo, alguém pode impedir o que ele vai operar? Ninguém. Então, aquiete o teu coração, porque a tua hora está chegando, a minha hora está chegando. Apenas aguarde, porque tu vais celebrar. Vai ter celebração. Vai celebrar. Ah, mas então eu vou fazer o culto da vitória? Se eu fosse você, eu já começava a fazer o culto da vitória, porque a vitória é certa. Então faz o culto da vitória antes, porque nós temos que celebrar, porque se o céu já concordou que vai ter, então já celebra no campo espiritual e já faz o culto de ação de graça, porque na hora que chegar a bênção, a alegria será farta. Você está me entendendo? É dessa maneira que você tem que ver e essa maneira que você vai conceder. Porque o Senhor, ele fará na sua vida e fará na minha vida. Assim diz o Senhor, de Isaac, de Abraão e de Jacó. Amém, igreja? Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha uma tarde abençoada no nome santo de Jesus. E até às 17 horas que estaremos aí para poder gravar mais uma live na permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Beijo no coração, igreja.